Deixa eu aproveitar aqui para passar os resultados da Série A e a tabela. A rodada que começou, cadê aqui? 23ª rodada, abriu na sexta-feira com o Internacional 2-0 no Fluminense. O Nacional ingressou pela primeira vez aí no G4, são 14 jogos aí, depois que o Roger assumiu, foram 14 jogos, 10 vitórias e 4 empates. Internacional aí, se tivesse trocado de treinador mais cedo, corria um risco aí sério de brigar pelo título, né? Tem elenco para isso, né? E isso tem mais a situação lá da enchente no Rio Grande do Sul, que atrapalhou pra caramba, né, os clubes gaúchos. E aí você vê, né, a convicção da direção colorada naquele técnico, esqueci o nome do gringo que estava lá, técnico argentino lá. É o que era do Atlético Mineiro também, né? Esse mesmo. Você lembra o nome do Cudê, não sei das quantas lá. O Cudê, exatamente. A convicção da diretoria do Cudê deixou o Cudê fazendo um trabalho ridículo já desde o ano passado, afundou o Inter esse ano, conseguiu fazer o Inter com um investimento milionário, com atacantes ali como o Borré e o Valência, né? Conseguiu perder até o campeonato estadual, mas insistiu na convicção até um bom pedaço do brasileiro. Aí quando não teve mais jeito de segurar a pressão, veio o Roger e olha o trabalho que o Roger está fazendo com o mesmo grupo de jogadores, né? Diferença que faz essa modinha assim, tem que cuidar como eu falo aqui para não ser taxado ainda de xenofóbico ou coisa parecida, né? Mas essa modinha de ficar achando que o gringo vai chegar aqui e vai fazer o trabalho da vida, sendo que os caras nunca fizeram trabalho bom em lugar nenhum, é complicado, cara. Enfim, tá aí, tá embalado, entrou no G4. Palmeiras 1-0 no Grêmio. Eu ainda acho que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro de novo, cara. Eu não boto fé no Botafogo, cara. Desculpa aí os botafoguenses que estiverem nos assistindo, mas eu não boto O fé no Botafogo tá se Botafogo. esforçando, né? Mas Empatar com o Cuiabá, o Botafogo tá se esforçando para perder, né? empatou com o Cuiabá 0-0, cara. Empatou com o Grêmio também 0-0, né? O Grêmio tá mal das pernas também. Então, Botafogo 0, Cuiabá 0, Vitória 1, Corinthians 2. Corinthians que a gente meio que projetava aqui, né? Que a hora que caísse das Copas não ia correr risco de rebaixamento. Eu só não esperava que ia ser tão rápido, né? Depois que caiu das Copas, ganhou 2 seguidas, já está lá na primeira página. Corinthians, Coringão, mas tem time, né? Tem time o Corinthians e investiu pesado aí no meio do ano, não ia cair mesmo, né? É o que o Coxa Atlético não fizeram na janela, né? Exatamente. O que o Coxa e o Atlético não fizeram, o Corinthians foi lá e fez. E com menos dinheiro ou nenhum dinheiro, né? Não sei como é que eles vão pagar essa conta depois. Cruzeiro 2, Criciúma 1, resultado que ajudou aí o Atlético, né? Fortaleza 3, Vasco da Gama 0. Vascão, que eu achei que ia estar lá embaixo na briga pro rebaixamento, queimei a língua aqui, né? Tá bem na tabela lá na primeira página. Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino 0-0. Atlético Goianiense que já está rebaixado, né? Não matematicamente, mas já está rebaixado, conseguiu tirar pontos do Bragantino, que ajudaram, é importantíssimo para o Atlético também. O resultado ruim da rodada foi esse aqui, né? O Juventude venceu o Bahia de virada, né? Tava perdendo para o Bahia, tava dando tudo certo e foi lá e virou o jogo. Complicou o Atlético aí, deu uma atrasadinha no Atlético. E o São Paulo 2, Atlético 1. Né? Esse resultado. Esse sim não ajudou, né, Zé? Esse resultado foi o que mais atrapalhou na rodada. É verdade. Agora sim, pegar os jogos aqui do Atlético, deixa eu pegar aqui a tabela de jogos do Atlético, eu não estou tão preocupado assim, né? Talvez até devesse estar mais preocupado. Eu também não estava tão preocupado assim com o Coxa caiu com uma pedra, né? Mas o Atlético tem, apesar de não ter treinador, ele tem um grupo de jogadores aí que é de razoável para bom, né? Vamos lá, ele tem na sequência agora o Atlético Mineiro em casa. É o jogo da ressaca, né? É difícil saber o que esperar aí do Atlético Mineiro. Tomou a sapecada aí do Flamengo, duas, né? Tomou 2 sapecadas do Flamengo, tomou no agregado 4-1. Talvez venha mordido, talvez venha, sei lá, desanimado, não sei, difícil saber. Depois tem o Atlético Goianiense, esse já está morto. São 2 jogos em casa, né, no sábado e na quarta, e os próximos 2 jogos do Atlético Paranaense. O problema, né, José, é o futebol que o Atlético está jogando. Porque se for olhar
o histórico, né, de jogos em casa, que eu tenho certeza que o Atlético tem ampla vantagem, principalmente contra o Atlético Goianiense, mas deve ter ampla vantagem jogando em casa contra esses adversários, né? Desde que saiba o que colocar em campo, né? É, tem isso também. Aí ele tem Porque 2 jogos senão. mais difíceis, né, o Bahia fora de casa, mas o Bahia que perdeu do Juventude nessa rodada, né, o Bahia que tem oscilado bastante, inclusive. Depois tem o Fluminense, embora seja em casa, é um adversário difícil, né, e o Fluminense ainda correndo o risco de rebaixamento, é complicado. E depois ele tem ainda o Red Bull Bragantino. Então eu vejo assim, tu tem pelo menos 6 pontos assegurados aqui com o Atlético Goianiense e o Bragantino, e tu tem 12 pontos para disputar em casa ainda, sabe, José? Eu tô bem, eu tô, claro que eu tô preocupado com o Atlético pelo futebol que tá jogando. Inclusive num comentário que eu fiz hoje no YouTube lá do Christian Toledo, ainda coloquei, né, cara, esse treinador não serve pro Atlético, velho. Tem que mandar embora logo, trazer alguém para mobilizar grupo, né? Porque o Lúcio não vai tirar nada desses caras, né? É, Pelo contrário, então. ele é parça dos caras. Ele jogou junto com um monte desses medalhão aí, entendeu? Eu não sei, eu não consigo ver ele cobrando, sabe? Eu não consigo ver ele chegando nos caras que jogaram bola com ele lá, com o próprio Nicão, com o Pablo, cara. Pegar nos caras e cobrar, assim, não sei, acho que. Não sei se ele tem vestiário. O que tu acha? Então, que nem a gente sempre está fazendo as contas aqui. Se a gente tivesse ganho do São Paulo ontem, a gente teria pulado para 12º, 13º ali, sabe? A gente teria um fôlego. Agora, é, ser jogador e ser técnico tem uma barreira ali, né? Tem uma diferença muito grande. Ele foi um meio-campo maravilhoso, que era capitão, inclusive, mas como técnico tá Pois é. ainda. Né? Mas olha só, né? O Atlético tem então 4 jogos em casa ainda, né? Vamos Uhum. deixar aí dois de barbada, tem 6 pontos meio garantido, né? Olha a pedreira que tem o Bragantino ainda, cara. Bragantino, o próximo jogo é em casa contra o São Paulo. Clássico local, São Paulo brigando por vaga na Libertadores. Pedreiraça. Depois pega o Internacional lá em Porto Alegre. Acho muito improvável que o Bragantino some ponto nesses 2 jogos, tá? Depois ele tem o Cruzeiro em casa, aqui pode ser que ele ganhe alguma coisa. Cruzeiro, se ganhar o título lá da Sul-Americana, que deve ganhar, né? A tendência é que ganhe. Deve já vir de ressaca aqui, já deve vir, né, no ritmo de festa. Depois tem o Atlético Paranaense fora de casa, que eu acho muito difícil que ele consiga vencer. E depois, na última rodada, tem o Criciúma, que provavelmente vai estar disputando ainda alguma coisa. Então, sabe, o diferente do Atlético, que tem aí 12 pontos para disputar em casa, com grande chance de fazer pelo menos 6, Bragantino não tem, né? Ele tem 3 jogos só em casa. São Paulo, que é difícil, o Cruzeiro, que teoricamente não vai ser difícil, e o Criciúma, que é difícil. A vida do Bragantino me parece que está mais complicada, né? E vamos ver o Juventude aqui. Juventude joga com o Grêmio a próxima rodada, em Porto Alegre, né? Joga fora de casa com o Grêmio que ainda disputa rebaixamento, né? Apesar dele estar um pouquinho mais acima na tabela, mas o futebolzinho dele também não está grandes coisas. Depois ele pega o Cuiabá, que eu acho que está rebaixado, mas está lutando, né? Tirou ponto hoje do Botafogo, por exemplo. O Atlético Mineiro fora de casa no dia 26 de novembro. Esse aqui pode ser o jogo que vai definir a permanência, tá? Porque o Atlético Mineiro lá vai poupar, né? Esse é o jogo na véspera da Libertadores, que o Diego comentou antes, né? Esse jogo contra o Juventude em casa na véspera da Libertadores. A tendência é que ele jogue com os reservas aí. Depois tem o São Paulo fora e o Cruzeiro para fechar. Pedreira. Pedreira atrás de pedreira para o Juventude. Quando eu olho a tabela dessa turma aí, eu acho que o Atlético tem uma sequência melhor, né? E para fechar aqui, o Criciúma, que são os mais próximos ali, né? Que estão 37 pontos. O Criciúma tem jogo de 6 pontos contra o Vitória, agora. Depois ele tem outro jogo de 6 pontos contra o Fluminense. Depois ele pega o Corinthians, o Flamengo, e a última rodada é contra o Red Bull Bragantino. Então, cara, tá difícil? Claro que tá difícil. Nunca é fácil. Mas eu não tô tão preocupado com o Atlético assim, porque eu vejo o caminho dos adversários do Atlético mais pedregoso, né? Mais difícil aí do que o do próprio Atlético.
Essa tabela do Criciúma tá cabulosa, hein? Porque o Vitória tá jogando bem, deu um calor no Corinthians ontem. O Corinthians tá jogando bem também, Flamengo. Tá pedreira essa tabela do Criciúma, hein? O Criciúma, e eu tenho até dó, porque o Tencate está fazendo um trabalho espetacular, né? Fazendo um baita de um trabalho. Só que a tabela não vai ajudar, né? Vitória já é jogo duro. Depois Fluminense, Corinthians, Flamengo. É 4 jogos aí que dificilmente tu soma pontos, né? Se somar aqui, vai ser um empate aqui, outro acolá. Com 4 jogos, 12 pontos, que se tu fizer 3, cara, já é muito. É difícil a vida do Criciúma. Difícil mesmo. E o Rômulo? Só secando de fora aí, cara, torcendo para poder devolver as piadinhas do centenário. Acompanhando aí, né? Começar a escrever umas letras de música e tal. Já tá resgatando as músicas que você ouviu no centenário do Coxa agora para usar de Nossa. novo mesmo, não? Centenário é uma maldição, cara. Acho que os times podiam pular esse troço aí, cara. Não faz campanha de centenário nenhuma, não. 99 para 101, cara. Deus Ainda bem livre. que centenário é só de 100 em 100 anos, porque Ainda tá bem, louco. porque olha, centenário, que nem o do Atlético do Coxa, né? Na época também começou bem, depois desandou, né? O próprio Atlético também começou no bem, depois desandou, né? Porra, cara, tá louco. Sim, a gente foi campeão paranaense, tivemos chance de Copa do Brasil, de Sul-Americana. Quando caiu, porra, começou uma, né? Caiu de um jeito que, nossa senhora. O Coxa foi bem parecido, né? O Coxa, quando caiu, começou bem o ano, quando começou a ir pra baixo, cara do céu, porra, também. Se o Atlético cair, vai ser quase um campeonato paranaense, né? Ano que vem, Coxa, Operário, Atlético. Se tivesse subido o Londrina, ia ter 4 paranaenses na Série B. Acho que não, né? Acho que o Operário tem que subir pra ser o único paranaense na Série A daí, né, Diego? Opa, Temos que isso. ter um pelo menos, né? Podemos ficar sem paranaense na Série A, pô. Nem que seja Não, o canal do futebol paranaense aqui vai ter que ser futebol paranaense e catarinense daí pra gente poder falar de Série A no que vem, não Pois tem que abarcar mais um estado aí. Se é que o Criciúma fica, né? Vamos ver. É. Mas tem um histórico, né? Acho que faz 35 anos, né? Que o Paraná não fica, o estado do Paraná não fica sem um representante na A aí, né? Então, se o Atlético cair, tem um. Não sei qual foi o último ano, eu tinha lido recente. Faz 35 anos, mais ou menos, que o estado do Paraná não fica sem pelo menos um representante na Série A. Mas o Atlético não vai cair, rapaz. Fica tranquilo aí que o Atlético vai. Acho que é incaível. O José vai suar muito ainda até o fim do campeonato, mas vai dar certo. Eu vi em algum lugar, o Atlético é incaível alguma vez, não sei se é verdade. Incaível, né? Ó, pra fechar de Série A aqui,